Boa noite, pessoal. Graça e paz. A gente trouxe essa chuva de lá, viu? Saímos de lá, estava um dilúvio. Aí chegou em Cubatão, parou. Aí ela nos alcançou, chegou até aqui. Glória a Deus. É um prazer sempre estar aqui, né? Faz tempo que eu não venho, né? E é um prazer sempre estar aqui com vocês. O problema vai se ouvir, né? Impressão que tá ouvindo direitinho aí? Amém. Glória a Deus. Sem muitas delongas, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Verso 11, Lucas 15, Lucas 15, verso 11, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aí. Pai celestial, toda glória, louvor a ti, Senhor. Toma este lugar com a tua glória e o teu poder, Senhor. Se o Senhor quiser dar uma trégua dessa chuva, Senhor, nós agradeceríamos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, para que possamos pregar sã doutrina, a tua palavra, para que todos possam estar atentos à tua voz, ó Deus. Por isso, Senhor, se aprover a ti e for da sua vontade,
Que essa chuva cesse, pare, dê uma trégua, dê uma estiada. Ah, Senhor, Tu és o Deus do tempo, dos dias e das noites. Tu és o Deus criador do universo. Tu comanda todas as potestades do ar, Senhor. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Procurar ser rápido. Temos visto como que a sociedade tem vivido nos dias de hoje. Os valores da sociedade têm sido relativizados. As pessoas não são mais presas a lugares e a relacionamentos. Temos a competitividade, temos o capitalismo, e tudo isso fez com que todos procurem o que melhor o satisfaça, satisfazer a própria vida, o próprio eu. E isso tudo tem consequências. E as consequências de procurar essas coisas é que a amizade se tornaram descartáveis. As famílias ficaram abandonadas. Casamentos foram desfeitos. Igrejas são trocadas facilmente. Então, quando surge uma dificuldade, um problema, irmãos, logo as pessoas dizem, ou afirmam: não sou mais o seu amigo, você não é mais o meu amigo, porque surgiu problemas, e por causa dos problemas, as pessoas não querem resolver esses problemas. Quando o problema é dentro da igreja, logo as pessoas resolvem sair, porque criou-se um problema de relacionamento, de comunhão, então é mais fácil sair. A pergunta dentro de tudo isso seria o quê? Esses posicionamentos estão de acordo com a vontade de Deus? É da vontade de Deus as pessoas saírem de relacionamentos, de amizade, de matrimônio e de religião por causa de problemas que surgem no dia a dia? É da vontade de Deus? A estabilidade da família e da igreja são desafios, irmãos, que nos confrontam a todo dia. Por isso Deus criou a casa como um lugar de abrigo e a igreja como um espaço de unidade e comunhão. Então nós precisamos da família, nós precisamos da igreja, mesmo com seus defeitos, mesmo com os seus erros, mesmo com os seus problemas. Então por que eu estou trazendo uma palavra como essa? Porque já estamos no mês 11, você começou em janeiro, você começou cheio de atividade, talvez você começou um casamento, talvez você esteja na metade de um, ou você já passou dos 30. Ano que vem eu passo dos 40 anos de casamento. Quer dizer, ano que vem não, esse ano. Desculpa aí. Eu me perco nas datas. Então, de repente, você chegou já no final do ano sem força, sem fôlego, sem ânimo, fraco da fé, fraco no matrimônio, fraco nos relacionamentos. Alguns não vão chegar na metade do ano, outros vão desviar daqui uns 3 meses, outros vão parar de andar daqui um tempo, por causa do acúmulo de problemas.
Então eu quero refletir com você algumas coisas. Que na casa do Pai é um lugar de herança. O verso 12 diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e lhes reparti os haveres. Ou seja, irmãos, enquanto estava na casa do pai, o filho tinha tudo. Além disso, ele sabia que tinha direito de herança, mas infelizmente ele não quis esperar o tempo certo para receber a sua herança, e por isso ele pediu ao seu pai que lhe desse os seus direitos. Muitos relacionamentos são desfeitos quando pessoas não sabem esperar o tempo certo de receber os seus direitos. Se você quiser receber algo, você precisa cultivar, você precisa aguardar o tempo certo para você receber. Mas o que nós temos visto é o quê? Muita impaciência. Várias pessoas preferem acertar as contas e sair de casa. Preferem se precipitar em vez de orar, e abandonam as suas casas, e abandonam as suas igrejas. E falar em igreja, na igreja acontece a mesma coisa. Irmãos, muitas vezes mais novos, irmãos também mais velhos, porque achou que o tempo passou demais e não teve as oportunidades, o pastor não deu a oportunidade. Ou aquele mais novo, achando que já pode fazer algo, quer fazer algo, mas não tem oportunidade, porque essas pessoas não querem esperar o tempo certo para receber a sua herança, ou o seu direito para participar de um ministério, ou de exercer uma função de privilégio. Então, essas pessoas procuram seus direitos antes da hora, e por isso acabam saindo da casa do Pai e perdem tudo lá fora. Todas as suas referências, todos os seus exemplos, toda a sua espiritualidade se perde lá fora. Então eu pergunto para você: você quer receber os seus direitos? Ô pastor, eu estou aqui, mó tempão aqui em Vicente Carvalho, pastor Jesus nem olha para mim. Está há quanto tempo? No Ministério Peniel eu estou há 47 anos. Único ministério. Então você chegou quando? Ontem? Já quer sentar na janela? Tem que esperar. Esperar o tempo de Deus. Eu tive um chamado pastoral com 11 anos de idade, numa vigília na casa da minha tia. Quando a Peniel fazia vigília a semana inteira. E passou o tempo, e esse tempo, 33 anos. E o chamado estava aqui, mas o tempo estava lá em cima, nas mãos de Deus. Você quer os seus direitos de herança? Espere o tempo certo de receber a sua herança, porque na casa do Pai é a casa que tem herança, mas a casa do Pai também tem fartura. No versículo 17 diz: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É interessante, irmãos, que o filho se lembrava de que enquanto estava na casa do seu pai, ele tinha fartura, ele tinha tudo o que ele precisava, tudo que ele gostava de comer, as delícias da casa dos seus pais, ele lembrava disso. Mas depois que ele pegou a sua herança, se precipitou, foi embora, conheceu o mundão, ele perdeu tudo, e ele começou a passar por necessidades básicas. E eu quero dizer para você que a família é o lugar onde tudo é compartilhado. Por isso que quando há união, mesmo que a família seja pobre, tem fartura.
Tem um ditado que diz assim: a galinha do vizinho é mais gorda. Nem todos reconhecem o que tem em sua casa e ficam querendo dos outros. O que está na tua casa é o suficiente. A sua mulher é suficiente, o seu marido é suficiente, os seus filhos é suficiente, o que tu come, o que tu bebe é suficiente. Aleluia. Eu vim de uma família muito pobre, meu irmão. Eu lembro quando garoto, criança, vamos dizer assim, meu pai trabalhava em 2 empregos para sustentar um monte de filho. E o dono de uma padaria, perto onde nós morávamos, tinha pena do meu pai. E todo dia, ele dava um saco de pão para o meu pai levar, para os filhos comerem. E no meio desse saco de pão, tinha pão doce. E o pão doce era reservado para os menorzinhos, como eu. Então eu comia os pão doce duro, mas o amargo se torna mole. Ou seja, o duro se torna agradável, justamente por causa da cobertura que tinha em cima. Ou seja, aquele pão duro, meu irmão, era o nosso café da manhã, era o nosso café da tarde. E o pão duro, se você molhar no café, ele fica mole. Ou não? E é uma delícia, era um manjar, para quem não tinha, e éramos felizes, a gente comia aquilo ali, meu irmão, como um manjar, verdadeiramente, porque comíamos junto com a família, na casa do Pai. Aleluia! E na casa de Deus, irmãos, na casa de Deus é onde somos alimentados espiritualmente. Quando alguém sai da igreja, ele para de receber nutrição espiritual e ele começa a viver dissolutamente, e ele começa a se enfraquecer, e ele fica sem força nenhuma e acaba morrendo espiritualmente. Então, meu irmão, o que você sente falta? Você sente falta de algo e está aqui na igreja, na casa do Pai. Então a casa do Pai é lugar de fartura para a sua vida. Mas a casa do Pai também é lugar de arrependimento. No versículo 18, 19 e 21, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Meu irmão, o sentimento do filho, quando se lembrava da casa do pai, era de arrependimento. Ele ensaiou como que ele chegaria em casa, como que ele encontraria o seu pai, como ele falaria para o seu pai. E ele diz lá no verso 21 o que ele pensou, o que ele diria ao seu pai. Se em cada família, em cada lar, as pessoas tivessem coragem de reconhecer os seus erros, de se consertar entre si, seria muito mais fácil, meu irmão, a convivência dentro de casa. Muitos casamentos seriam salvos, muitos filhos se livrariam do mal, da maldição, da sentença, se houvesse conserto. Outro dia eu estava vindo da igreja para casa e tem um radar na marginal, perto de casa. Eu diminuí, fui devagarinho dentro da quilometragem do radar, e na ciclovia na minha esquerda, estava vindo um rapaz com um filho no cano, com uma filha na bicicleta atrás dele, e com outro filho menorzinho na bicicleta na frente. Então eram 3 bicicletas, no meio o pai. E o pai xingava o menino, seu escroto. É escroto. É palavrão escroto? Não, né? Bom, depende. Bom, também se for, já falei. Eu acho que não é, né?
Tá na Facebook? Tá gravando? Oh, isso aqui não dá. Por isso que eu não filmo meus cultos. Porque a gente fala cada coisa lá, meu irmão, de arrepiar. Ou seja, seu escroto, seu isso, seu aquilo, xingando o menino. Eu fiquei pensando, por que estava xingando o menino? O menino estava andando de bicicleta de boa na frente, não sei se ele aprontou alguma lá atrás, não sei, ficou sentenciando. E eu dentro do carro falei, Senhor, tem misericórdia dessa criança. Pai, cheio de autoridade sobre o filho, amaldiçoando, sentenciando o filho de tudo quanto é nome. O nome mais legal é escroto, porque o resto era cada uma. Imagina, irmãos, os filhos que cresceram ouvindo os pais xingarem eles a vida inteira, de tudo quanto é nome, não retirou, não pediu perdão, usurpou da autoridade paterna, sem arrependimento nenhum. Tem muita família assim. Muitos filhos poderiam ser salvos, muitos filhos poderiam nunca ter entrado em caminho errado, se os pais voltassem atrás e se consertassem de tanta baboseira, besteira, que falaram, que sentenciaram os seus filhos. Os cultos nas nossas igrejas, irmãos, precisam cultivar mais um momento de confissão de pecados. As pessoas não confessam mais pecados, as pessoas têm remorso do que fizeram, mas não se arrependem dos seus pecados. Eu quero dizer o seguinte: aonde há a presença do Espírito Santo, tem que haver arrependimento. Jesus falou em João 16:8 do pecado. Ele disse que o Espírito Santo viria para convencer a igreja, as pessoas, da justiça, do juízo e do pecado. Meu irmão, dizer eu me arrependo do que eu fiz, não é uma atitude qualquer, irmãos. Eu me arrependo, é atitude cristã. Não me arrependo, é uma atitude mundana. O que eu fiz está feito, não me arrependo de nada do que eu fiz e pronto, acabou. Isso não é uma atitude cristã. Uma atitude cristã é o arrependimento. Não se arrepender é dureza de coração. Não reconhecer o erro é dureza de coração. Nós precisamos nos arrepender. E o que está faltando nas nossas igrejas é esse arrependimento, fruto do Espírito Santo de Deus. Não adianta jogar para baixo do tapete, não adianta esconder, não adianta achar que é assim mesmo, Deus entende, Deus compreende. Deus não entende nem compreende, porque Ele mandou o Espírito Santo justamente para nos convencer, nos arrepender. Então, meu irmão, você está na casa do Pai, você se arrepende dos seus pecados. A casa do Pai é lugar de arrependimento, mas a casa do Pai também é lugar de acolhimento. No versículo 20 diz: levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecendo-se dele, correu, o abraçou e o beijou. Aleluia! Quando o filho se aproximava lá da casa do seu pai, ele foi recebido com abraços e beijos. O filho, que para muitos estava desfigurado, imundo, sujo, ele foi reconhecido pelo seu pai, que o acolheu com muito amor. Meu irmão, a casa é um lugar de acolhimento. O marido deve ser bem recebido pela esposa quando ele chega do trabalho, e vice-versa. Chegar em casa, meu irmão, é motivo de refrigério, é motivo de alegria, é motivo de dar glória a Deus, porque vai-se as preocupações e o medo, e graça de Deus chega nessa casa.
É que nem a história daquele bêbado. Você já deve ter ouvido essa história. Do bêbado, que ele só chegava em casa bêbado. E a mulher não saía da igreja, pedindo oração para que ele saísse da bebida. E todo pastor que chegava na igreja lá convidado, tipo como eu aqui, convidado, aquela mulher pedia oração pelo marido. Até que um dia o pastor, mais um pastor, a pedido dela, quando foi orar por ele, o pastor parou e falou assim: olha, como que é a sua vida? Como que é seu dia a dia? Meu dia a dia está na igreja. Mas e aí a sua casa? Ah, minha casa está lá. Então você vai parar de vir na igreja. Você vai parar de vir nos cultos. E você vai fazer o seguinte: você vai arrumar a sua casa toda. Você vai trocar de roupa. Você vai ficar cheirosa para receber o seu marido. Ah, mas aquele bêbado, aquele alcoólatra, aquele safado, aquele miserável. E começou a xingar o marido. Aí o pastor falou: não, você vai recebê-lo cheirosa, o janta, bonitona. E até que ela ouviu. Todo dia, ela se arrumava toda, se perfumava toda, fazia aquela janta. Até que um desses dias o marido chegou, entrou, viu aquela mulher, viu a mesa posta, viu o cheirinho da comida, a casa limpa, tudo arrumado. Ele voltou para fora e ficou vendo se era a casa dele mesmo, se ele não tinha entrado na casa errada, bêbado, todo sujo, mijado, urinado, detonado, já tinha tomado todas, e entrou, é minha casa mesmo, foi dormir. Outro dia, chegou mais cedo. Outro dia, mais cedo e mais ou menos. Outro dia, mais cedo e... não muito bêbado. Outro dia, mais cedo e não estava mais bêbado. E ele falou assim: você não vai mais para a igreja não? Ela falou: não, meu amor, eu quero ficar com você. Vamos jantar. Ele falou: ah, tá. Aí no outro dia ele falou: mas você deixou de... não, quero ficar com você. Não, mas eu quero ir para a igreja contigo agora. Vamos lá. E pela primeira vez, depois de muitos anos, aquele homem parou de chegar bêbado e foi para a igreja com a esposa. E no primeiro dia que ele foi com ela, ele aceitou Jesus e foi salvo. Aleluia. Ou seja, irmãos, onde queremos chegar com isso? Que a casa é um lugar de acolhimento. O que adiantava ela ficar enfiada dentro da igreja? É bacana, é legal, mas deixava a casa de pernas para o ar. Não recebia bem o marido. E quando o marido chegava bêbado, ela xingava ele de tudo quanto é nome: seu condenado, você vai para o inferno, seu alcoólatra, seu cachaceiro. E depois pedia oração pelo marido. É que nem muita gente vem aqui, pede oração pela família e chega lá dentro de casa, dá mau testemunho. Não age como cristão verdadeiro. E você quer que Deus salve a sua casa? Eu vou dizer para você: não vai salvar. Não vai salvar. Porque Ele quer salvar a sua casa através de você.
Você é o pastor, você é a pastora, você é o profeta, você é a profetisa, você é o evangelista, você que está lá dentro da sua casa, você tem que dar um bom testemunho lá dentro. Por isso que se perde as oportunidades, irmãos, justamente porque não dá o testemunho devido. E na igreja, meu irmão, os pródigos têm que ser bem recebidos. Eles vêm do mundo, eles precisam do nosso abraço, eles precisam do nosso acolhimento. E o acolhimento marca as pessoas. Não é a aparência da igreja, não é o estilo de culto da igreja, não é as palavras ditas, não é a oratória, não é a teologia, mas sim o recebimento, o amor, o calor cristão, o abraço. Você acolhe bem o próximo. A casa do Pai é lugar de acolhimento, mas a casa do Pai também é um lugar de renovação. Versículo 22 diz: o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. A primeira atitude do pai para o seu filho, meu irmão, foi mudar a sua situação. O rapaz que estava maltrapilho deveria ser renovado, deveria ser limpo, deveria ser vestido, para que ele pudesse esquecer todo o sofrimento vivido no passado. Fazer isso com urgência, meu irmão, para que o passado fosse esquecido e que uma nova vida se iniciasse para aquele jovem na casa do seu pai. Em nossas casas, meu irmão, nós precisamos trocar de roupa sempre. A melhor roupa significa não somente a aparência para mostrar às pessoas lá fora, e sim para se sentir amado, acolhido na sua própria casa, na sua própria família. Na igreja, nós devemos dar uma roupagem nova para aqueles que estão chegando ou voltando do mundo. Nós não podemos olhar para os outros, vendo a sua sujeira do passado, e sim buscar, conforme Romanos 12:2, a renovação da mente. Quando vamos à igreja, nós precisamos renovar as nossas vidas, nos preparar para o novo de Deus. Então na nossa casa é lugar de renovação. Na nossa casa é lugar de encontro. Na nossa casa, a casa do Pai, na igreja, é lugar dessa renovação também. No começo tudo é maravilhoso, né? Damos glória a Deus, pulamos, sapateamos, e o tempo vai passando, e deixamos. Quanta gente precisa ser avivada pelo Espírito Santo na igreja, meu irmão. Quanta gente já não aguenta, não tem forças para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Quanta gente sem fôlego, tem fôlego para tudo no mundo, mas para se colocar, prostrar-se diante de Deus, não tem. Ah, mas naquele tempo, a igreja naqueles tempos, naqueles dias, meu irmão, eu vim de tempos memoráveis no ministério, e nem por isso eu deixei de dar glória a Deus. Com 60 anos hoje, não deixei de ser o que eu era lá tantos anos atrás, porque Deus é o mesmo. Eu posso ter mudado, a igreja pode ter mudado, e olha que eu mudei muito, hein, irmão. Eu estou com 4 estentes no peito. Em abril, um infarto, 3 estentes. Em agosto, mais um estente. Começo de dezembro, mais um cateterismo. Um ano maravilhoso.
Um ano de poder. 22 foi um ano em que Deus falou: não te quero aqui, fica por aí. Oh, glória. Vão ter que me engolir. Mas isso não me fez parar, frear. Essas coisas não nos pararam. Aleluia. Para buscar o poder, a unção, a presença e a glória de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, a casa do Pai é lugar de renovação, mas também a casa do Pai é lugar de aliança. Versículo 22 diz, parte B: pôde-lhe um anel no dedo. O pai colocou um anel no dedo do seu filho para deixar claro que renovava a sua aliança com ele, e ele teria direito novamente à herança do pai. Meu irmão, aliança significa compromisso inviolável. Não somente o casal, mas todos os membros da família devem ter um pacto de amor e cuidado. Cadê a sua aliança? A minha está polida, brilhante. Cadê a sua aliança? Em dezembro eu tive que comprar uma aliança para minha esposa. Gastei uma fortuna. Porque ela foi fazer um procedimento numa clínica e tinha que tirar todos os objetos do corpo. Brinco, colar, e teve que tirar a aliança. E ela esqueceu a aliança lá. Meu irmão, tu piscou, levou. Tu piscou com as tuas coisas, levam. E ela esquecia a aliança na clínica, voltou lá, falaram que ela não tinha deixado lá. Deixou aonde? Aí, como a gente não é de confusão, né? Deixamos quieto. Porque quem é de confusão chama a polícia. Faz um boletim. Não, deixei a aliança aí. Alguém aqui dos funcionários, enfermeira, a própria médica que fez o procedimento, pode ter levado minha aliança. E assim foi a aliança. Esperamos um time, um tempo, e compramos de novo. Porque essa é a aliança, meu irmão. Coloca um anel no dedo do meu filho, sinal da aliança de novo com a família, o compromisso com a nossa casa. Ao se filiar a uma igreja, você passa a ter uma aliança com os irmãos e ele com você. E, meu irmão, como pastor, se todo mundo pensasse dessa maneira, a convivência na igreja se tornaria mais profunda, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e essa aliança é eterna, e ela não pode ser quebrada. Muitos filhos pródigos saíram da igreja e precisam da sua restituição. Precisam ser restituídos à igreja. A nova aliança, como o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, fala. Então, meu irmão, você quebrou a aliança com Deus? Essa é a noite de você firmar em Deus essa aliança. Porque aqui na casa do Pai é lugar de aliança. Mas também a casa do Pai é lugar da restauração. No versículo 22, parte C, diz que ele mandou colocar sandálias nos pés. Então, após vestir o filho, o pai mandou trazer sandálias para os seus pés. E naquele tempo, meu irmão, os escravos eram conhecidos por andar descalço. Então o pai estava elevando o filho novamente ao dono da casa. Nos relacionamentos em nossas casas é importante calçar os pés uns dos outros. Isso significa proteção, cuidado mútuo, um cobrindo o outro. Cada membro da nossa família, meu irmão, deve levantar um ao outro para não ser rebaixado pelo mundo. Você sabe que lá no Salmo 127, 128, quando diz que é para encher a aljava,
aljava o lugar onde colocava flecha, cabia 5 flechas. Então o guerreiro, ele tinha que levar 5 flechas na sua aljava. Isso significa o quê? Se a gente doutrinasse isso, cada homem deveria ter 5 filhos. Por isso que o nosso pastor presidente, que Deus o tenha lá, tem 5 filhos. Porque diz que quem tem 5 filhos não é envergonhado na porta da sua casa. Meu pai já fez o dobro. Fez 10 filhos. Então meu pai nunca foi envergonhado na porta de casa. E é assim, meu irmão, é um cobrindo, um ajudando o outro, um protegendo o outro. Foi assim que nós fizemos com os nossos filhos. O Felipe, que é o mais velho, que está com a gente aqui hoje, guardava o do meio, que era o pastor Caleb, e o pastor Caleb guardava o menor, que é o Edinho, e um cobrindo o outro, um protegendo o outro. É assim, meu irmão. Cada cristão deve andar com as sandálias do Evangelho da Paz, conforme Paulo diz em Efésios, capítulo 6, verso 15. Que esse calçamento, essa sandália, é que vai conduzir os seus passos por onde você for, para não tropeçar, com autoridade, com intrepidez, na palavra de Deus. Onde você, com a palavra, você não vai se desviar da igreja, do caminho do Senhor. E quando as pessoas voltarem restituídas de novo ao corpo de Cristo, vão receber essa autoridade, vão receber essas sandálias, vão receber o apoio dos irmãos, porque um vai orar pelos outros. A Bíblia diz: carregai a cargas um dos outros, orai um pelos outros. O que você perdeu fora da igreja? A casa do Pai é um lugar de restauração, mas a casa do Pai também é um lugar de perdão. No versículo 23 diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Uma família, meu irmão, tradicional daquela época, separava um novilho especial para ser oferecido em sacrifício dos pecados somente durante a Páscoa. Contudo, o pai daquela família percebeu que aquele era um momento propício para celebrar o perdão. A vida em família, meu irmão, precisa sempre ter a presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que quando o esposo, quando a esposa, quando os filhos chegarem, serem oferecidos em perdão pelos erros cometidos, não sentenciados, não escrachados, não apontamentos de dedos, não cobranças, mas revestidos de poder. Sabe por quê? Porque quando alguém se arrepende dos seus erros e vem à igreja, é motivo de festejos. O perdão dos seus pecados é motivo de festejo. Jesus disse que há uma grande festa nos céus, irmãos, quando um pecador se arrepende. Quando alguém aceita Jesus, não tem mais aquela festa como antigamente, né? A gente fazia uma festança. A igreja entrava numa euforia muito grande no espírito quando uma pessoa se convertesse. Hoje, muitos ficam: isso aí, daqui a pouco está aprontando de novo. Esse aí eu já conheço. Esse aí é o coelho da igreja, se converte todo culto. Esse aí, se soubesse como esse cara era, como essa mina era, deixava nem entrar na igreja. E a pessoa está aceitando Jesus. Eu pregando, quando Deus me mostrou 2 moças entrando na igreja, o Espírito Santo falou para mim assim: essas 2 foram enviadas pelo maligno para derrubar seus filhos. E eu não tinha falado nada para minha esposa, e depois conversando, minha esposa testificou a mesma coisa. O que a gente fez? Essas 2 moças, naquele dia, aceitaram Jesus como Salvador. E aí você vai fazer o quê? Vai expulsar?
Vai falar, ó, Deus falou para mim assim que o diabo que mandou vocês aqui, cai fora. Não, o que a gente fez? Começou a orar, a clamar a Deus. Elas se envolveram rapidinho, duas moças bonitas, porque o diabo não manda qualquer coisa, manda só top das galáxias, top de linha, só coisa boa, é uma... irmão, era. Pois é. E aí o que acontece? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada, vai orar. E começamos a orar, jejuar, buscar diante de Deus. E Deus, da mesma forma que apareceram, foram embora. Réu de juízo são, porque ouviram a palavra de Deus. Mas vieram se converteram. Algumas pessoas ficaram felizes, algumas outras festejaram. Mas quando Deus lhe mostra alguma coisa assim, meu irmão, você fica pensativo e vai orar diante de Deus. Porque a igreja do Senhor, aqui no altar, Deus mostra todas as coisas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado pelo altar, pela palavra, pelo Espírito, pelo poder, pela unção. O que falta é unção. Então eu tenho que pensar assim, pô, se Deus me perdoou, e eu não sou melhor do que ninguém, então eu posso e devo e tenho que perdoar o próximo, seja o que ele fez ou deixou de fazer. Então a pergunta é, meu irmão, você consegue perdoar? Porque aqui na casa do Pai é lugar de perdão, mas também a casa do Pai é lugar de ressurreição. No versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai disse que seu filho estava morto e viveu novamente como alguém que ressuscitou para uma nova vida. Muitas famílias estão morrendo ou se destruindo, porque pessoas queridas estão saindo da casa sem a bênção um do outro. A ressurreição, meu irmão, acontece quando os sonhos de uma família estão morrendo e são vivificados, revividos com o poder de Deus, como uma brasa que basta o sopro para reacender o amor e a força da família. E só Deus para fazer isso. Jesus disse em Apocalipse 3:2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus e volta para o mundo, aonde Jesus disse em João 10:10, o diabo veio para roubar, veio para matar, veio para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa pessoa que se afasta, ela está sujeita a morrer espiritualmente. Então a missão da igreja, a minha missão, a sua missão, é levar esta vida que está morrendo diante do Senhor e ressuscitá-la pelo poder que é no nome de Jesus. Meu irmão, a igreja, a casa do Pai, é lugar de ressurreição. Não acabou para você, não é final para você. Você pode se levantar, você pode se reerguer no poder do nome de Jesus. Aleluia! Ah, pastor, o senhor acha? Acho. Eu não vim aqui de Mongaguá contar balela nem história. Eu vim aqui para ser profeta na sua vida, para te dizer que ainda há oportunidades de Deus para a sua vida. Assim como o anjo olhando para Gideão, não viu um covarde, não viu um molenga, não viu um medroso. As palavras do anjo: você é forte, você é corajoso, vai nessa tua força, porque eu vou ser contigo.
Meu irmão, Deus não te largou não te abandonou, de jeito nenhum. Pastor, o que eu fiz é grave. Todo mundo faz coisa grave. Todo dia fazemos alguma coisa grave. E o poder e o sangue de Jesus nos cobre todos os dias dessas coisas graves. Então o que morreu aí? Ou o que está morrendo, o que está por um triz da sua vida? Essa noite, aqui na casa do Pai, é lugar de ressurreição. Mas também na casa do Pai é lugar do quê? De alegria. No versículo 24 diz: e começaram a regozijar-se. Olha o ano do júbilo. Júbilo é alegria, regozijar-se é alegria, é contentamento. O sentimento do pai, meu irmão, ao receber o filho, foi de intensa alegria. A euforia tomou conta daquela casa que antes vivia apreensiva, pensando: onde está o nosso filho? O que será que aconteceu com o nosso filho? Será que ele está vivo? Será que ele não está? Onde ele está? Como ele está? Está comendo? Está dormindo onde? Está se vestindo com o quê? O que aconteceu? Agora não. Agora não existe outro sentimento adequado para uma família do que a alegria. Estar em casa, meu irmão, é motivo de alegria. A rotina do dia a dia não pode sufocar a agenda familiar, deixando de lado, meu irmão, o regozijo da casa e da família. Cada conquista ou data especial é um motivo de festejar em família. A igreja não é um lugar para todos ficarem sérios, apreensivo. Aqui não é lugar, meu irmão, de ficarmos preocupados, mas lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É colocar toda a nossa preocupação no altar do Senhor, sem medo nenhum, e saber que Ele vai responder. Cada reunião, cada culto, cada encontro é uma celebração do nome do nosso Deus, é de estarmos alegres e contentes pela presença do Altíssimo sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, alegria. Tem gente que canta louvor, parece que está morrendo. Tem cultos que parecem um culto fúnebre. Jesus entra na casa do Simão. Jesus senta. E Simão começa a falar. E não acontece nada. Jesus está no culto, mas não acontece nada. Quando vai acontecer? Quando uma mulher pecadora entra e agarra as pernas de Jesus. E Simão pensa lá: se esse fosse profeta, saberia quem está agarrado na perna dele. Essa mulher pecadora. Aí Jesus diz assim: Simão, me responde uma coisa. Certo homem tinha 2 devedores. Um devia 100 ou 50, vamos usar aqui para você entender. Um devia 100 reais e outro devia 1.000 reais. Esse perdoou ambos. Quem vai agradecer mais? Quem devia menos ou quem devia mais? É lógica o raciocínio. Simão, lógico, isso eu sei. Quem devia mais? Pois é, Simão. Veja só, eu entrei na sua casa, você não me beijou no rosto, você não lavou a minha mão, você não lavou o meu pé, você me recebeu de qualquer maneira na sua casa. Era costume, quando recebia um visitante em casa, era costume dar um ósculo, lavar a mão, lavar o pé,
dar o melhor lugar para sentar. Ele recebeu Jesus de qualquer jeito na casa dele. Você não fez nada disso. E essa mulher aqui, ó, deve muito. E desde que eu cheguei aqui, ela não cessa de lavar os meus pés, coisa que era para você lavar. Ela não cessa de chorar por causa dos seus pecados, porque ela deve muito, mas você deve pouco. É, Simão? Muitas vezes estamos assim, meu irmão. Deus está na casa, Jesus está na casa, o Espírito Santo está na casa, mas muitas vezes tratamos a Trindade como se eles não estivessem aqui. Há uma promessa, porque Deus não mente. O que Deus promete, Ele cumpre. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas para o Senhor se manifestar onde Ele está, Ele tem que ser adorado. Aleluia! Ele tem que ser buscado. Você tem que tomar o reino pela força, pelo esforço. Eu não quero orar, mas eu vou orar. Eu não quero dar glória, mas eu vou dar glória. Eu não quero aplaudir, mas eu vou aplaudir. Eu não quero cantar, mas eu vou cantar. Por quê? Por quê? Porque minha igreja é melhor, porque eu sou melhor? Não, porque o Rei dos Reis está neste lugar. Não é o rei, é o Rei dos Reis. Não é o Senhor dos Senhores. Ele está aqui. Oh! Muitas vezes agimos como não estivesse, porque estamos mais preocupados com outras coisas e outros lugares. Eu quero terminar, eu acho, concluir, eu acho. Muitos filhos estão interessados em fazer coisas grandes, ou prodígios, ou sinais, ou maravilhas. Mas com essa preocupação acabam perdendo o que tem de melhor na casa do Pai, onde está a sua herança, a fartura, o arrependimento, o acolhimento, a renovação, a aliança, a restauração, o perdão, a ressurreição e a alegria. Todas essas coisas tem aqui na casa do Pai. Por mais difícil, meu irmão, minha irmã, que seja viver em família, ou conviver com os irmãos da igreja, não vale a pena sair da casa do Pai e perder tudo que temos da presença de Deus e daquele que amamos. Então, eu não sei se tem gente assim aqui. Eu acho que todo mundo aqui é crente, amém? Não tem nenhum crente aqui? Tudo desviado, então vai todo mundo aqui para frente. Não sei se você saiu da casa do Pai. Não sei se você saiu da igreja. Mas a palavra para você é o seguinte: se saiu, se está fraco, se está desanimado, está pensando em sair, volte rápido. Se ainda não saiu, pastor, eu estou aqui, mas a tua alma já saiu. Trazer ela de volta, a força, a pegada, tem que estar de volta, o envolvimento, se envolver de novo, tem que voltar. O Senhor chama você para voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. O Senhor te chama para isso. Não, mas eu não concordo, eu não sei o quê. Você não está aqui para concordar, para discordar, você está aqui para adorar a Deus. Deus continua procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus continua procurando você.
Se coloque de pé, por favor.